Se você está com dificuldades na hora de resolver exercícios sobre o movimento uniforme, assista essa aula até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a segunda aula sobre movimento uniforme aqui no canal, onde iremos fazer 9 exercícios de nível básico, exercícios aí bem simples. Se por acaso você perdeu a aula inicial sobre movimento uniforme, eu vou deixar o card aqui em cima no vídeo para você poder assistir. Mas vamos lá. Questão 1. Um carro está no quilômetro 5 de uma rodovia, a uma velocidade constante de 80 km por hora. Determine a posição em que ele estará após um tempo de 3 horas, mantendo a mesma velocidade durante todo o trajeto. Primeiro, como que eu sei que é movimento uniforme? Porque a velocidade do carro é constante. A velocidade escalar dele sempre vai ser de 80 km por hora, ou seja, cada hora que passa, ele vai percorrer aí 80 km, certo? Então vamos lá, eu preciso descobrir a posição dele, o espaço final, após 3 horas, certo? Então, o nosso S. O S0, de onde ele partiu, de onde começou a nossa marcação, é 5 km, já que ele estava aqui no marco quilométrico 5. A velocidade, como a gente já comentou, é 80 km por hora. E o tempo é 3 horas. Então, depois de 3 horas, aonde que ele vai estar? Vamos usar a famosa equação do sorvete, né? A função horária do espaço, que é S igual a S0 mais VT, onde o S é o que a gente quer descobrir, que é o espaço final, posição final. S0 é o espaço inicial, posição inicial. O V é a velocidade, no caso a velocidade constante, né? E o T é o tempo. Pessoal, a respeito das unidades de medida, como o tempo aqui está em horas e os espaços vão ser em quilômetros, né? Já que o S0 já é em quilômetro e o S também vai ser em quilômetro, a velocidade está em quilômetro por hora. Então está tudo ok. Não está no sistema internacional, mas as unidades aqui são correspondentes. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Então, o S0 é 5, a velocidade é 80 e o tempo é 3. Primeiro, eu faço essa multiplicação, 80 vezes 3, certo? 80 vezes 3 dá 240. Aí vai ficar 240 mais 5. E 240 mais 5 é 245 quilômetros. Então, depois de 3 horas de viagem, esse carro vai estar passando pelo marco quilométrico 245, ou seja, o espaço final é 245 quilômetros. Agora vamos para a questão 2. A função horária do espaço para um móvel que está em movimento uniforme é S igual a 20 mais 3t, em unidades do Sistema Internacional. Determine seu espaço após 10 segundos, seu espaço após 25 segundos, o tempo para que o espaço seja 44 metros. Pessoal, vamos lá. A função horária do espaço, o sorvete, né, é S igual a S0 mais VT. Quem que é o S0? É o valor que está sozinho aqui, que é o 20. Então, o S0 é 20. Quem que é o V? É quem está multiplicando o T. Então, é 3. Certo? Comparando aqui. Mas vamos lá, eu quero saber o espaço após 10 segundos. Então, no lugar do tempo do T, eu vou usar 10. Certo? Então, você vai pegar esse 10 aqui e vai jogar no lugar do tempo. Então, vai ficar que S é igual a 20 mais 3 vezes 10. Primeiro eu multiplico, né? 3 vezes 10 vai ser 30. E aí vai ficar uma soma aqui agora. 20 mais 30 vai dar 50 metros. Então, depois de 10 segundos, esse móvel aí vai estar na posição, no espaço final, 50 metros. Ok? Lembrando que estamos trabalhando aqui no Sistema Internacional. Agora eu vou calcular o espaço depois de 25 segundos. Ou seja, como a velocidade aqui é positiva, vai ter que dar aqui um valor maior do que 50, né? Porque ele está avançando aí na trajetória. Então, vamos lá, mesma função. Só que agora, no lugar do tempo, eu vou jogar o 25. Então, vai ficar que S é igual a 20 mais 3 vezes 25.
Pessoal, 3 vezes 25 é 75. Então, vai ficar 20 mais 75. E 20 mais 75 é 95. 95 metros, já que estamos trabalhando no sistema internacional. Então, depois de 25 segundos, ele vai estar passando aí pelo marco 95 metros. Agora, a letra C, eu quero saber o tempo para que o espaço seja 44 metros. Então, agora, esse 44 aqui, ele vai ser o nosso S. Então, é o S que é 44. Eu preciso descobrir o tempo. Então, substitui o S por 44, certo? Aí eu preciso descobrir esse tempo aqui. O que eu faço? Eu vou pegar esse 20 e vou passar para o outro lado subtraindo. Aí vai ficar 44 menos 20, que é igual a 3t. 44 menos 20 dá 24, certo? Aí eu pego esse 3 e passo dividindo para isolar o 3. Certo? Aí isolei o t, aí ficou 24 por 3, e 24 por 3 vai dar 8. 8 o quê? 8 segundos, porque estamos no sistema internacional. Então, pessoal, se eu jogar 8 aqui no lugar do t, só para vocês verem, 3 vezes 8 dá 24, mais 20 vai dar 44, que é o S. Então, depois de 8 segundos, ele passa aqui pelo espaço 44 metros. Questão 3. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Aí a gente tem aqui a linha de cima com os tempos, a linha de baixo com os espaços. Aí pergunta-se na letra A, qual é o espaço inicial do móvel? Pessoal, o espaço inicial é onde começou as marcações, ou seja, no tempo igual a 0, você olha para o S. Então, olha só, o tempo aqui quando é 0, o S é 5, ou seja, o S0 vai ser 5 metros. Ok? Já que começou aqui as marcações, no tempo igual a 0. Letra B. Qual é a velocidade escalar do móvel? Pessoal, como estamos trabalhando com movimento uniforme, a velocidade não varia, certo? Ela é sempre constante. Então, qualquer dois pontos aqui que eu pegar, o valor de ΔS e um valor de ΔT, ou seja, uma variação de espaço, uma variação de tempo, eu consigo calcular a velocidade, certo? Já que velocidade é ΔS sobre ΔT. Por exemplo, se eu pegar esse primeiro ponto aqui e esse último ponto, quanto que vai variar o espaço? Não seria 21 menos 5? E quanto que vai variar o tempo? Seria 4 menos 0. Certo? Então, se eu fizer aqui, a variação do espaço 21 menos 5, a variação do tempo 4 menos 0. Sempre pego o final menos o inicial. Então, 21 menos 5 vai dar 16 e 4 menos 0 dá 4. E 16 por 4 vai dar 4 metros por segundo. Certo? Já que o deslocamento aqui está dado em metros e o tempo em segundos. Aí, se eu pegasse outros pontos, ia dar o mesmo valor? Sim, pessoal, com certeza. Vou pegar esses dois primeiros. Quanto que variou o espaço aqui, de 5 até 9? Faz 9 menos 5, não dá 4? E de 0 até 1, quanto que variou o tempo? Não variou 1? Então, divide 4 por 1. Vai dar 4. Certo? Se eu quero pegar esses dois aqui. Esses dois pontos. Do 9 até o 13, não variou 4? Do 1 até o 2, não variou 1? Então, divide 4 por 1. Vai dar 4 também. Então, não importa quais pontos você escolha, sempre a velocidade vai ter que dar o mesmo valor. Vamos para a letra C. O movimento é progressivo ou retrógrado? Pessoal, a velocidade não é positiva? O valor aqui do espaço não está aumentando conforme o tempo aumenta? Então, esse móvel aí, ele está no sentido da trajetória, está a favor da trajetória. A velocidade é positiva. Então, o movimento é progressivo, certo? De novo, progressivo porque a velocidade é positiva e ele está a favor da trajetória. Vamos lá agora a letra D. Qual é a função horária do movimento? Pessoal, a função horária do movimento é S igual a S0 mais VT. Nessa equação, a gente tem aqui duas variáveis, que são o tempo e o espaço final, porque conforme vai passando o tempo, vai mudando o espaço final. Porém, tem dois valores que são constantes, que no caso é o S0 e a velocidade. Então, esses valores é que a gente vai substituir para encontrar a função horária para esse móvel.
Quanto que é o S0? A gente descobriu que na letra A que é 5, que é onde tudo começou. E quanto que é a velocidade, que é constante? A gente descobriu na letra B que é 4. Então, eu vou substituir o S0 e o V. Então, eu vou ter que S é igual a 5 mais 4t. Dessa maneira, eu tenho a função horária para esse móvel. E você pode verificar, se eu jogar o tempo igual a 0, vai dar 4 vezes 0, dá 0. Mais 5, vai dar 5. Se eu jogar o tempo igual a 1, vai ficar 4 vezes 1, 4. Mais 5, dá 9. Se eu jogar o tempo igual a 2, 4 vezes 2, 8. Mais 5, 13. E por aí vai. Você vai conseguir preenchendo essa tabela, jogando aqui os valores do tempo. Agora vamos para a próxima questão. Questão 4. A tabela registra dados do espaço S em função do tempo t, referentes ao movimento retilíneo uniforme de um móvel. Qual é a velocidade desse móvel? Pessoal, o movimento aqui retilíneo uniforme é o movimento uniforme onde a trajetória é retilínea. Então, a gente tem que a velocidade escalar tem que ser constante. Então, qualquer 2 pontos aqui que eu pegar dessa tabela, eu consigo calcular a velocidade, certo? Então, eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu peguei aqui, no caso, esse primeiro ponto e esse último ponto aqui. Pessoal, quanto que variou o espaço de 0 até 27? É só fazer 27 menos 0. E quanto que variou o tempo de 0 até 9? É só fazer 9 menos 0. Certo? Lembra que ΔS é o espaço final menos o inicial, ΔT, o tempo final menos o tempo inicial. Mas qualquer 2 pontos que eu escolher aqui dá certo. Então, 27 menos 0 dá 27 e 9 menos 0 dá 9. 27 por 9 vai dar 3 metros por segundo. Essa, então, é a velocidade desse móvel aqui, certo? Representado aqui por essa tabela. Agora vamos para a questão 5. Em um trecho retilíneo de estrada, 2 veículos A e B mantêm velocidades constantes. VA igual a 14 metros por segundo e VB igual a 54 km por hora. Sobre os movimentos desses veículos, pode-se afirmar que... Pessoal, para eu comparar esses movimentos, eles são uniformes, já que a velocidade é constante para cada um, só que essas velocidades estão em unidades de medidas diferentes. Então, a ideia, para facilitar essa comparação, é converter uma das unidades de medida aí. Ou eu pego aqui 14 metros por segundo e converto para quilômetro por hora, ou eu pego 54 km por hora e converto para metro por segundo. Certo? Então, ó, VA é 14 metros por segundo e eu vou converter o VB, pessoal. Eu vou pegar aqui quilômetros por hora e deixar em metros por segundo. Como que eu converto? Bem simples. Como a gente viu lá nas aulas de velocidade média, para converter, basta dividir por 3,6. Então, eu vou pegar aqui 54 e dividir por 3,6, que vai dar 15 metros por segundo. E se você quiser converter o VA, aí você multiplica por 3,6 para deixar em quilômetro por hora. Certo? Mas a ideia é todo mundo estar na mesma unidade de medida para poder fazer a comparação. Então, aqui claramente dá para ver que o veículo B, que é esse veículo que está na frente, tem uma velocidade maior, certo? 15 metros por segundo. O VA tem uma velocidade menor, 14 metros por segundo. Então, o que a gente sabe? Que esse veículo A nunca vai alcançar o veículo B. Se mantidas aí, lógico, as velocidades, né? Então, a resposta correta é a letra B. Mantidas essas velocidades, A não conseguirá ultrapassar B. Vamos agora para a próxima questão. Questão 6. Um dos movimentos mais estudados no curso de Física do ensino médio é o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. No nosso dia, não é tão comum nos depararmos com movimentos desse tipo. Porém, não é de todo impossível. Nesse movimento, a partícula descreve uma trajetória retilínea e... Pessoal, se o movimento é retilíneo uniforme, a trajetória é retilínea, como foi falada, porém, a velocidade tem que ser constante. E para a velocidade ser constante, a aceleração deve ser nula, já que a aceleração é uma grandeza física que altera a velocidade. E se a gente tiver uma aceleração que não é nula, significa que a velocidade estaria variando. Então, a aceleração tem que ser nula. A resposta correta, então, é a letra E.
Vamos para a próxima. Questão 7. Uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. Para S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Pessoal, vamos comparar. A função horária do espaço é S igual a S0 mais VT, para o movimento uniforme. Vou colocar debaixo essa outra função. É S igual a menos 2 mais 5t. Quem que é o S0? Dá para ver claramente que é o menos 2, que é esse valor que está sozinho. Quem que é o V? É quem está multiplicando o tempo, né? O V não multiplica o tempo, então é o 5. É um valor positivo, certo? E quando a velocidade é positiva, nós sabemos que o móvel está a favor da trajetória. Ou seja, o movimento é progressivo. Então a velocidade é de 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. A resposta correta, então, é a letra C. Então, a gente fez apenas uma comparação para resolver esse exercício. Questão 8. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo? Pessoal, então vamos lá. É um movimento uniforme, né? Já que a velocidade é constante aqui de 144 km por hora. Só que eu vou converter essa velocidade para metros por segundo, já que o tempo aqui, pessoal, está em segundos. Porque eu não posso usar quilômetro por hora se o tempo é segundos. Como que eu faço a conversão? Eu pego 144 e divido por 3,6, que vai me dar 40 metros por segundo. O tempo eu sei que é de 1 segundo, o ΔT. E o ΔS eu preciso descobrir quanto que ele vai percorrer aí nesse 1 segundo. Mas é bem tranquilo, né? Ele não percorre 40 metros por segundo, olhando aqui para a velocidade. Então, 1 segundo tem que percorrer 40 metros. Mas vamos jogar na forma. Então, V igual a ΔS sobre ΔT. Essa velocidade é constante. O ΔS eu preciso descobrir. O V é 40 e o tempo é 1. Para isolar o ΔS, eu pego esse 1 e passo multiplicando 40. Então, vai ficar 40 vezes 1, que é igual ao ΔS. E 40 vezes 1 é 40 metros. Então, nesse 1 segundo que o motorista cochilou, o caminhão aí andou 40 metros. É muita coisa, né, pessoal? Agora, vamos para a questão 9. O motorista de um carro, em uma rodovia, avista uma placa com a seguinte indicação: posto de abastecimento a 20 km. Se a velocidade máxima permitida nessa rodovia é 100 km por hora, qual é o intervalo de tempo mínimo necessário para que o motorista chegue ao posto de abastecimento sem exceder aí o limite de velocidade? Então, pessoal, o tempo mínimo é se ele manter uma velocidade constante aí de 100 km por hora, que é a máxima velocidade que ele pode ter. Certo? Então, eu vou considerar aí que o movimento vai ser uniforme. Velocidade de 100 km por hora. Quanto tempo que ele vai gastar? Eu não sei. E quanto que ele vai ter que percorrer nesse tempo? Não é 20 km? Já que a placa fala que a 20 km vai ter aí esse posto. Então, ΔS é 20. Dá uma olhada nas unidades de medida. A velocidade está em km por hora. O ΔS aí, o deslocamento, está em quilômetro. Então, a gente vai obter o tempo em horas quando fizermos o cálculo. Então, V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é 100, o ΔS é 20. Eu preciso descobrir o ΔT. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ΔT e passar multiplicando 100. Certo? E aí eu pego o 100 e passo dividindo esse 20. Eu praticamente vou trocar de lugar os dois aqui. Então, eu vou ter que ΔT é 20 sobre 100. E 20 sobre 100, pessoal, dá até para simplificar. Dá para dividir por 20 aqui, ó, e dá 1. Dá para dividir por 20 o 100 e dá 5. Certo? Então, dá para deixar aqui como um quinto de hora. Ou 0,2 horas, né? Aí você divide 1 por 5, vai dar 0,2. Pessoal, mas um quinto de hora não é 12 minutos? Como que eu sei que é 12 minutos? Multiplica por 60. Porque aí você converte de horas para minutos. Então, eu vou pegar esse 1 quinto e multiplicar por 60. Pessoal, 60 vezes 1 dá 60, né? E dividido por 5
vai dar 12 minutos. Então, tanto faz aqui você deixar em horas a resposta, 1/5 de hora ou 0,2 horas, ou você pode deixar em minutos também, ó, fica mais legal o resultado aqui. Você pega esse valor e multiplica por 60, que vai dar aí 12 minutos. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!